agradecer a vocês por terem comprado essa ideia e terem vindo nesse momento, né, para viver essa coisa misteriosa. E eu quero dizer que, na verdade, nem eu sei direito de tudo que vai acontecer aqui. Porque a primeira coisa que eu fiz foi entregar tudo isso nas mãos de Deus. Então, eu quero transbordar na vida de vocês algo que Ele me deu de presente. Eu adoro história, eu adoro conhecer a história das pessoas. E eu falo pouco da minha história. A gente nunca acha que tem uma história para contar, né? A gente nunca acha que a gente pode abençoar, que a gente pode influenciar, que a gente pode mudar a vida das pessoas de alguma maneira, de forma positiva. Mas vocês aqui, cada uma sentada, no seu jeito, no seu momento, em alguma fase da minha vida, me marcou de alguma forma. Deus já sonhou com esse dia, eu sonhei com esse dia. Deus faz isso com a gente, Ele dá sonhos. E eu nunca fui uma pessoa de sonhar. Não tem nenhum problema, muito menos autoestima baixa. Pelo contrário, olha a piruagem da pessoa, né? A pessoa não tem problema de chamar atenção. Mas sonhos, tem pessoas que são sonhadoras. Eu sou personal organizer. Eu gosto de organizar a vida das pessoas. Mas isso foi algo que Deus me deu. Deus me deu isso como sonho. E os anos foram passando. E eu via que existia uma missão mesmo dentro da casa das pessoas, com o meu trabalho. Que eu tinha uma missão de levar paz, alegria, harmonia, tranquilidade, vida nova. Novo perfume, um respiro, um novo fôlego. E eu comecei a ficar cada dia mais sensível, se é que eu posso usar essa palavra para vocês, né? Porque eu também não sei explicar muito bem o que está acontecendo comigo. Mas nos últimos anos, eu comecei a perceber que eu conseguia sentir o cheiro das pessoas. Que eu conseguia perceber cheiros diferentes nos ambientes. E aí teve um dia, nós tivemos várias experiências. Eu e a Bruna tivemos uma experiência dessa juntas. Que não era só eu que sentia o cheiro. Mas essa foi a primeira vez que eu tive a coragem de me posicionar. Porque até então eu não tinha, fazem alguns anos, né, amiga? Então, hoje, o que está acontecendo na minha vida vem sendo amadurecido, e eu creio que Deus tem mais, mas fazem alguns bons anos, talvez uns 8, mais ou menos, uns 8, 9 anos, tudo isso. E aí, não muito tempo atrás, há um pouco mais de um ano, nós chegamos na casa de uma pessoa. E eu já atendi essa pessoa, nós já atendemos juntas. E eu cheguei na casa daquela mulher e ela estava sentada no sofá, deitada assim, meio escorada. E ela começou a falar comigo e ela falava e as lágrimas escorriam. E eu senti cheiro de dor pela primeira vez. E eu tive o discernimento de que era cheiro de dor. Ela tem fibromialgia, entre outras coisas que ela tem. E o meu papel ali na casa dela era colocar as coisas ao alcance dela. Então, quando ela está deitada na cama, ela precisava abrir o criado mudo e acessar. No banheiro, ela não podia se abaixar. Então, o meu papel era fazer com que a casa dela pudesse acontecer, servir ela. E eu comecei a ficar incomodada com o cheiro. Eu falei, Deus, de onde vem isso? Muda essa história, muda a vida dessa mulher. Eu sei que você pode restaurar os tecidos. Isso veio na minha mente. Restaurar os tecidos. E eu pensava em restaurar tecido mesmo. Né? Corpo, músculo, células. Para que aquela mulher não sentisse mais dor. E eu comecei a orar. Comecei a pedir isso para Deus. E eu não estava sozinha. Eu e um grupo de mulheres que hoje trabalham comigo. Que são alunas, que são assistentes, que são amigas, que já choraram, que já riram, que já viveram uma experiência parecida. Elas estavam lá comigo e elas guerrearam. Enquanto a gente trabalhava, a gente guerreou pela vida daquela mulher. A gente orou por ela. A gente pediu, a gente suplicou que Deus tivesse misericórdia da vida dela. Que ela tivesse uma nova chance e que a casa dela mudasse, a vida dela mudasse. Que Ele pudesse tirar aquele cheiro que eu estava sentindo. Até eu compreender isso, eu e a Jajá, eu cheguei a tirar até os tênis. Porque eu tinha certeza que a gente estava com chulé.
de tão forte que era o cheiro. Para vocês entenderem, né? E aí eu comecei a caçar. Eu falei, da onde vem esse cheiro? Até que veio o clique. E a gente tem cheiro, sabia? Vocês sabiam? Eu não sou técnica, não sou cientista. Mas a gente exala o nosso próprio cheiro. E conforme as nossas emoções, o nosso cheiro muda. Vocês não têm, às vezes, a percepção de que você passa um perfume, nossa, parece que eu passei outro perfume. Mas, às vezes, a gente está num dia feliz, triste, magoada, com raiva, com medo. E naquele dia eu tive o discernimento que era cheiro de dor. E nós ficamos ali alguns dias naquela casa. Mas, no nosso último dia, algo mudou. Algo aconteceu ali naquele lugar. E nós sentimos um cheiro novo da porta do apartamento. E aí eu falei, Maria, você limpou a casa? Não, Carol. Não, você limpou o quarto. Porque quanto mais a gente entrava, melhor o cheiro ficava. E aí as coisas começaram a mudar. Eu comecei a ficar louca. Eu falei, meu Deus, que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Alguma coisa mudou. E ela afirmando que ela não tinha limpado a casa. E o Espírito Santo me mostrou que aquele era o cheiro da presença de Deus. Que Ele tinha ouvido a nossa oração. E que Ele, sim, Ele podia mudar tudo naquele lugar. Ele podia mudar os tecidos, Ele podia mudar o perfume, Ele podia tirar a dor, Ele podia fazer aquilo que é invisível aos nossos olhos. E aquele cheiro eu nunca mais esqueci. E aí eu queria mais, porque sim, eu caí lá no chão do closet da cliente. Tenho que contar para vocês. E eu chorava e agradecia a Deus por ter aquela oportunidade de viver uma experiência que eu nunca tinha imaginado na minha vida. E eu comecei a sentir o cheiro. E cada vez mais o cheiro foi ficando mais forte. E aí eu falava, vocês estão sentindo esse cheiro? Porque eu com as minhas amigas, a gente se ajoelha, a gente ora, a gente chora, a gente conta algumas coisas, a gente recebe, a gente abençoa, a gente dá bronca. E eu falava, vocês estão sentindo esse cheiro? E teve um dia que não só eu senti. E aí eu tive a certeza que não era coisa da minha cabeça. Mas eu queria isso todo dia. E aí eu pensei, nós já criamos um perfume uma vez. Será que tem alguma forma de eu explicar esse perfume para alguém? De criar esse perfume? De recriar? E aí eu cheguei até a Karina. A Karina, gente, é perfumista. Ela é química, ela é farmacêutica, ela é maravilhosa. E aí eu falei, Deus, eu acho que eu estou no lugar certo. Porque de alguma forma essa mulher vai me entender. Parece que ela está me entendendo. E aí ela parou tudo e falou, não, eu tenho que te contar uma história. Que eu já sei qual é o seu perfume. E agora Deus está me falando que aquilo que Ele me deu é para você. Eu não te conheço. Eu não sei o que nós vamos fazer. Mas eu tenho anotado a fórmula que você precisa. E a gente começou a chorar e agradecer e louvar a Deus naquele momento, né, Karina? Que coisa louca que foi aquilo, Karina. Que coisa louca. Isso não é coisa de gente normal, gente. Vamos falar a verdade. Isso não é uma coisa que acontece todo dia. Vocês estão... Obrigada. Deus, obrigada. Obrigada. Não acontece todo dia. Vocês estão entendendo por que vocês estão aqui? Porque existe um propósito. Isso não é para todo dia. Não é para qualquer pessoa, pelo amor de Deus. Não foi para qualquer um que Deus fez isso e eu preciso parar de negar. E Deus falando isso para mim, obedece. Fala, começa a pôr para fora aquilo que eu estou te dando. Eu estou te dando uma bênção, eu estou te dando um presente, eu estou te dando um dom, para de negar. Obedece, deixa de ser covarde, faz o que eu estou te mandando fazer. E foi basicamente isso. E esse perfume existe. E ele é sensacional. Ele é um cheiro que restaura. Ele é um cheiro que conforta. Ele é um cheiro fresco. Ele é leve. Sabe aquele perfume assim que ele não pesa?
Sabe um perfume que você não consegue decifrar se ele é de homem ou de mulher? Porque às vezes a gente tem dessas, né? Você fala assim, meu Deus, que cheiro de homem. Né? Tipo... E ele é esse perfume. Ele é o mais próximo daquilo que eu senti naquele dia. Deus deu isso para Karina. Cada nota, cada parte desse perfume que eu nem sei explicar. Eu sei que ele tem fruta, por isso que vocês estão vendo as tangerinas e as bergamotas. Ele tem canela, ele tem olíbano. Ano passado foi o presente de Natal dos clientes da Toque Dom. E a gente queria o sal, a água e a luz. E a Karina conseguiu. E presentes foram parar lá em Foz do Iguaçu, porque a gente estava trabalhando lá. E chega um carregamento no hotel para deixar para a cliente. Essa cliente foi convidada. Ela perdeu a sogra, por isso que ela não está aqui. E essa foi a primeira casa que recebeu esse perfume. Eu não posso mostrar o vídeo para vocês. Dela entrando na casa dela pela primeira vez. Ela ganhou de presente a organização da casa do marido. O marido deu tudo e falou, você só vai entrar a hora que estiver pronto. E eles receberam essa caixa pela primeira vez. Gente, essa menina, ela chorava ela, chorava eu, chorava todo mundo. Porque foi muito especial. E Deus deu essa direção. E outras pessoas ganharam esse perfume. E elas ganharam e foram presenteando outras. E Deus foi mandando dar de presente. Aí veio outros momentos. E o que ele falava? Dá. E o que ele fala hoje? Dá. Aí esses dias falei pro Dudu, falei, meu Deus do céu, mas assim, né? Eu também sou uma empresária. Eu falei, se eu continuar desse jeito, eu não vou ter lucro. Daí ele falou assim, você tem que lembrar, meu amor, que o teu tesouro está sendo juntado no céu. Pá, né? Pá. E é verdade. E Deus deu essa direção. Eu não posso chegar em todo lugar, Ele pode. E isso pode ser uma porta. Isso pode ser uma estratégia. Deus usa tudo o que Ele quiser para alcançar quem Ele ama. E Ele escolhe. Então, eu quero que vocês hoje conheçam a Restaure. Amém. Obrigada, Deus. E eu pedi para Ele, eu falei, Deus, eu tenho medo de ser julgada. Eu tenho medo do que as pessoas vão falar. Será que eu vou conseguir? E tudo Ele fez. Tudo que Ele não queria, não deu certo. A etiqueta nem colava. O que eu queria, não deu certo. Porque Ele tinha outro plano. Então, eu não tenho que ter medo de nada. Eu falei, beleza, Deus. Confirmação do sonho da Karina. Você vai estar num barco. O negócio vai ficar doido aqui. Você não tem medo? Eu falei, não, eu não vou ter medo. Eu sei que Ele está aqui. E a gente tem vivido turbulências. Nós, na nossa casa, com a nossa família, com o nosso filho. Nós pagamos um preço. Estamos pagando. Ele está pagando. Mas a gente não deixou de obedecer, porque Deus mandou a gente marchar e continuar. Então, eu quero que vocês recebam tudo que eu posso dar de precioso, que é muito menos do que Ele tem. É nada perto do que Ele tem. Recebam essa noite. Recebam essas palavras, que o Espírito Santo use cada uma delas para trazer fruto na vida de vocês de alguma maneira. Eu não sei o que Ele tem de plano. Eu não sei o que você tem de bom. Mas você ouviu a minha história. Ele me mostrou que algo podia existir de bom em mim. E eu fui digna de ganhar. Então todas nós somos. Porque Ele é esse Deus que ama. Ele não vê se a gente murmura, se a gente nega, se a gente está apta. Ele não faz isso. Ele prepara a gente. É Ele que dá. É Ele que fortalece, é Ele que dá, que mostra, que ensina. Vocês receberam uma chave. E nós vamos transbordar na vida de vocês aquilo que Deus deu. Vocês vão fechar os olhos. Nós vamos dar um prato especial para vocês comerem. Esse prato, ele conversa com esse perfume. E eu quero que vocês, comigo,
sintam um pouco do que é a presença desse Deus poderoso, que é capaz de fazer muito mais do que a gente sonha, do que a gente imagina. E que Ele sim coloca as coisas na nossa cabeça. Ele cura através da organização. E Ele vai curar através da Restaure e de qualquer outra experiência que a gente tenha, através do amor dEle. E nós vamos compartilhar isso para que mais pessoas peçam para ter Ele por perto. Não é para comprar o Restaure, é para sentir a presença dEle. É para viver experiências como essa de um Deus que cura, que salva, que não deixa você perder o que você tem de mais precioso. Quando dói em você, que você quer que você sofra. Deus mostrou que Ele estava presente na minha vida, na vida do Eduardo, do Gabriel e da Isabela o tempo todo. E Deus deixou meu filho estar aqui. E não deixou a gente desistir desse dia, porque isso tem que ser falado. Ele fez para mim, Ele pode fazer por vocês. Por cada uma de nós Ele pode fazer. Isso não é exclusivo. Eu tenho que ter coragem para falar. E vocês também. Vocês são corajosos. Vocês são capazes. Vocês podem se entregar. Para Ele vocês podem se entregar. Não precisa ter medo. Deixa um pouco o controle da tua vida. Para que você conheça quem Deus é. Conheça quem Deus é. Deixa Ele fazer a vontade dEle na tua vida. Vocês sentiram um cheiro quando vocês chegaram aqui. Mas até agora Ele não tinha uma história. Ele não tinha uma emoção. Ele não tinha como chegar no coração de vocês. Só que agora Ele tem um significado. Então você pode sentir aqui. Você pode desfrutar. Você pode pedir essa restauração. Você pode viver isso. Da mesma forma que Ele fez isso para mim, Ele está fazendo isso para você. E o que Ele transbordou na minha vida está chegando até você. E se você quiser e pedir, Ele pode fazer isso e mais. O que será que Deus vai dar de sonho para você? Exclusivo para você. Recebam esse presente. Em nome de Jesus. E desfrutem desse Deus precioso que Ele é. Obrigada por cada uma de vocês, por vocês estarem aqui. Obrigada, de verdade. Eu nunca imaginei que eu teria essa oportunidade na minha vida. Mas o que Ele fez em mim, Ele vai fazer em vocês. Eu tenho certeza. Recebam isso. Amém? Obrigada. Um beijo em cada um. Obrigada.